Desde o início dos tempos, a humanidade olha para o céu e para os antigos mitos em busca de respostas, mas também em busca de poder capaz de mudar o destino de um herói ou destruir o mundo inteiro. Em cada cultura, em cada era, existe sempre uma arma menos forjada por deuses, moldada no caos, ou arrancada das mãos de monstros, que se tornou símbolo absoluto de força, coragem e destruição. Hoje, no Entre Deuses e Homens, vamos revelar as armas mitológicas mais poderosas de todos os tempos. Armas que não apenas venceram batalhas, mas mudaram o curso de civilizações inteiras. Antes de começarmos, já deixa o like sagrado aqui embaixo. Ativa o sino para não perder os próximos mitos épicos. E prepara-se para a história de hoje. Mjolnir não é apenas um martelo, é o equilíbrio entre a proteção e a destruição. Forjado pelos anões Brokir e Sindri, mestres incomparáveis da forja nórdica. Mjolnir nasceu de um desafio. Loki apostou que os anões não eram capazes de criar algo extraordinário e perdeu. Quando o martelo foi apresentado, brilhou com uma energia que nenhum deus ousou tocar. Suas propriedades eram absolutas. Nunca errava o alvo. Sempre retornava à mão de Thor. Destruía monstros, gigantes e até mesmo montanhas. Era capaz de abençoar ou aniquilar. Mjolnir não era apenas uma arma. Era um símbolo. Quando Thor erguia o martelo, os gigantes tremiam. E, durante o Ragnarok, Mjolnir seria a última chama de esperança contra a serpente Jormungandr. Excalibur, a espada que sela o destino de um reino. A lenda de Excalibur confunde-se com a própria história do Reino Unido. Alguns dizem que a espada veio das mãos da Dama do Lago. Outros, que foi cravada na pedra por Merlin para testar a linhagem real. Mas o poder de Excalibur ia muito além de escolher reis. Ela era invencível. Brilhava como luz em batalha. E podia cortar qualquer coisa, menos até aquilo que parecia imortal. Com Excalibur em mãos, Arthur não era apenas um rei. Era o representante do equilíbrio entre homens e magia. A espada o protegeu, mas também o condenou. Quando Arthur caiu, Excalibur voltou ao lago, como se o mundo ainda não estivesse pronto para seu retorno. Gungnir, a lança de Odin que nunca erra. No coração da mitologia nórdica, existe uma arma tão precisa e tão perfeita, que desafia o próprio destino. Gungnir, a lança de Odin, forjada pelos anões da guilda dos filhos de Valdi. Gungnir era leve, indestrutível e absolutamente certeira. Uma vez lançada, jamais errava o alvo, jamais parava até cumprir seu propósito. Com ela, Odin selou pactos, iniciou guerras e até sacrificou-se, perfurando a si mesmo, para obter o conhecimento das runas. Gungnir não era apenas uma lança, era a vontade dos deuses materializada. O tridente de Poseidon é uma das armas mais temidas de toda a mitologia grega, não porque era um instrumento de guerra, mas porque podia mudar o mundo. Forjado pelos Ciclopes, o tridente tinha 3 poderes supremos: controlar os mares, criar terremotos, invocar tempestades devastadoras. Poseidon podia mudar a geografia de continentes, afogar cidades inteiras e erguer muralhas de água com um único golpe. Foi com o tridente que Poseidon disputou Atenas com Atena. Perdeu a disputa, mas não seu poder. Até hoje, dizem os gregos, quando a terra treme, é Poseidon batendo seu tridente no fundo do oceano. A espada Kuzenagi no Tsurugi, a lâmina do vento. A lenda da espada japonesa Kuzenagi no Tsurugi começa no estômago de uma serpente monstruosa. O deus Susanoo derrotou Yamata no Orochi, a serpente de 8 cabeças, e encontrou a lâmina escondida em seu ventre. A espada tornava seu portador capaz de controlar o vento, trazendo furacões ou calmaria com um único movimento.
Séculos depois, ela se tornou símbolo da monarquia japonesa, um dos tesouros sagrados do Japão. Até hoje, ninguém sabe onde a verdadeira lâmina está. O raio mestre de Zeus. No Olimpo, nenhum deus carregava algo tão devastador quanto o raio de Zeus, também chamado de a égide da tempestade ou Thunderbolt. Durante a titanomaquia, a guerra entre deuses e titãs, Zeus libertou os Ciclopes, que haviam sido aprisionados por Cronos. Em gratidão, eles lhe ofereceram o presente supremo, o trovão eterno, feito do fogo primordial, que existia antes mesmo do universo ter forma. Esse raio não era apenas energia, era vontade pura. Quando lançado, não seguia leis da física, seguia as leis de Zeus. Evaporava montanhas, derretia armas divinas, selava pactos irrecusáveis. Podia dividir o céu em dois. Criava tempestades capazes de afundar continentes inteiros. Dizem que quando Zeus lançou o raio contra o titã Tifão, a luz foi tão intensa que queimou o firmamento, criando as primeiras constelações. Humanos, heróis e até deuses temiam o Thunderbolt. Não só pela destruição, mas porque ele representava a última palavra, o fim da discussão, a sentença final. Durandal, a espada indestrutível do paladino. Entre as falésias da França medieval, ecoa a lenda de uma arma tão poderosa que nem o próprio tempo conseguiu destruí-la. A Durandal, a espada sagrada do lendário paladino Rolando, sobrinho de Carlos Magno. A Durandal não era uma espada comum. Segundo as crônicas antigas, ela foi forjada pelos melhores artífices do céu, entregues ao rei Carlos Magno pelo próprio anjo Gabriel. Em sua empunhadura havia relíquias sagradas incrustadas, protegendo o portador e amplificando seu poder. Um dente de São Pedro, sangue de São Basílio, cabelos de São Dionísio, uma parte da veste da Virgem Maria. Essas relíquias transformavam a espada em um artefato indestrutível, capaz de cortar qualquer armadura e repelir qualquer mal. Carlos Magno entregou a Durandal a Rolando, considerado o mais honrado e corajoso dos paladinos. Dizia-se que com ela em mãos, Rolando era capaz de enfrentar sozinho exércitos inteiros, e raramente precisava recuar. Em batalhas, a lâmina brilhava como ouro aquecido, e seu som ao cortar o ar era tão forte que muitos inimigos acreditavam ouvir trombetas divinas. A história mais famosa envolvendo Durandal aconteceu durante a Batalha de Roncesvalles. Rolando, cercado por milhares de inimigos, se recusou a soprar o olifante, o chifre de guerra, por orgulho. Ele queria vencer por conta própria. Mas quando percebeu que cairia, ele fez algo inesperado. Rolando tentou destruir Durandal para impedir que caísse nas mãos inimigas. Bateu a espada contra as pedras, contra as montanhas, contra o próprio chão. Mas Durandal não quebrou. Era indestrutível demais. O destino final da espada, quando finalmente aceitou seu fim, Rolando apoiou Durandal no peito, caiu de costas e encarou o céu. E ali, nos relatos medievais, o anjo Gabriel teria levado a espada de volta às mãos divinas. Outras versões dizem que Durandal permanece encravada numa rocha na cidade francesa de Rocamadour, onde muitos afirmam ainda ver a lâmina presa à montanha até hoje. Uma arma que não pode ser destruída. Uma arma que não deve ser esquecida. De martelos que governam tempestades, a espadas que jamais quebram. De lâminas que respiram o vento, até relâmpagos capazes de dividir o céu. Essas não são apenas armas, são ideias vivas. São símbolos de eras em que homens e deuses caminhavam lado a lado e em que cada batalha tinha o peso de mudar o destino do mundo. Cada arma que vimos hoje possui uma história própria, um nascimento, um portador e um legado que nem o tempo conseguiu apagar. Mas o arsenal mítico da humanidade não termina aqui. Existem espadas feitas de estrelas, machados que rasgam o tecido do universo, lanças que decidem o destino dos povos, e martelos que podem apagar civilizações inteiras
com um único golpe. Por isso, viajante, prepare-se, porque esse vídeo é apenas o primeiro capítulo. A parte 2 já está sendo forjada nas montanhas, onde o fogo nunca apaga, nas mãos dos deuses que nunca dormem e nas histórias que aguardam para serem contadas. Se você quer continuar essa jornada pelo poder absoluto, deixe o like, inscreva-se no canal Entre Deuses e Homens e escreva nos comentários: quero a parte 2. Nossa odisseia pelas armas dos deuses está apenas começando. Nos vemos no próximo capítulo.